Irmãos, nós estamos começando um novo tempo aqui. Nós estamos começando hoje o culto em português. O pastor quer pedir algo antes que aconteça, amém? Nosso culto nós vamos estar celebrando esse culto até às 11h45. Depois da 11h45, nós vamos ter 15 minutos de intervalo, que vamos ter o culto em espanhol. O que o pastor pede? O pastor pede que, se você vai ficar para o segundo culto, você pode deixar as suas coisas aqui. Agora, se você não vai ficar, o pastor pede que você retire as suas coisas, para que depois que começar o culto, não ficar entra e sai, tá bom? Para depois, na hora que começar a palavra, não ficar aquela entrada e saída de pessoas pegando bolsas e essas coisas. Tá bom, queridos? Deus é fiel. Abra sua Bíblia aí, por favor. Obrigado, Jesus. Abre ela aí em Hebreus. Tem alguém que nos visita aqui pela primeira vez, que quer fazer assim com a mão? Tá aí, Deus te abençoe. Levanta a mão, querido. Deus te abençoe, seja bem-vindo na casa do Senhor. Tem mais alguém aqui? Deus te abençoe, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos, amém? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 38 e 39. Hebreus 10, versículo 38 e 39. Versículo 38 e 39. Amém? Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39. Tem aí? Amém? Diz assim a palavra do Senhor, diz: mas o justo por fé viverá. Aí versões que diz: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Escute aqui. O escritor aos Hebreus se entende, né, pela essência da carta, que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Uns falam que sim, outros falam que não, e eu creio que foi o apóstolo Paulo. Mas o escritor da carta aos Hebreus, ele não está definido quem escreveu. Ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. É um contenido de uma história. Agora, preste atenção, o escritor está dizendo algo interessante aqui. Ele está dizendo assim, ele diz assim no versículo 38, diz: o justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O que Deus está dizendo aqui? Que o justo ele vai viver da fé, e se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Agora, esse recuar não é o recuar, por exemplo, eu venho para a igreja, aí eu deixo de querer ir para a igreja e fico em casa. Não tem nada a ver com isso. Ou, por exemplo, você fala, eu sou cristiano, agora eu já não sou cristiano, deixou de ser cristiano. Não quer dizer isso que você está recuando quando você toma essa atitude. Aqui o escritor do Hebreu está dizendo assim: o justo pela fé viverá. Aí diz assim: se ele recuar, agora é o Senhor, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer também no capítulo 11, ele vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que buscam o Senhor saibam que Ele existe. Então, quando o escritor diz aqui em versículo anterior, dizendo assim, sem fé é impossível, está dizendo que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, o Senhor não, a alma do Senhor não tem alegria com ele, se ele recuar, se ele retroceder. O Senhor está dizendo assim, só existe uma maneira de agradar a Deus, é você vivendo em fé. Por isso a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Agora, olha que interessante o versículo 38, 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Em outra versão diz, se retrocedem. Mas daquele que creem para a conservação da alma. Então, Deus ele quer que nós caminhamos num nível de fé tão grande, querido, que não existe mais como você retroceder. Porque a partir do momento que você toca na fé, você toca naquilo mais precioso que Deus tem. A partir do momento que você toca na fé, a partir do momento que você mexe na fé, você mexe naquilo mais precioso que Deus tem.
para você, o que é mais precioso para você? Para mim, duas coisas mais preciosas depois de Deus é a pastora e a Esther. Primeiro a pastora, depois a Esther. Se tocar nessas duas pessoas, para mim, está tocando no mais importante na minha vida depois de Deus. Primeiro a pastora, depois a Esther. Então, a fé é aquilo mais importante que Deus tem. Quando você toca na fé, você tem que saber de algo, que você está tocando naquilo mais importante para Deus. Significa que você precisa de dar valor a isso, porque é isso que Deus mais valor dá. A Bíblia diz assim, que todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus, amém? João capítulo 1 fala isso, todas as coisas foram criadas pelo poder da palavra de Deus. João capítulo 1 fala isso. Só que também, o escritor aos Hebreus, ele dá uma definição da fé no capítulo 11, ele diz assim, os mundos foram criados pela palavra, versículo 11, capítulo, Hebreus 11, vamos a ler para vocês entenderem. Quero que vocês guardem isso, querido. Porque vem um tempo de bênção para os próximos anos e você precisa de entender isso. Capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé, Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1 adiante. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 2. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Agora, coloca atenção aqui no pastor, vamos seguir lendo. Olha só, olha a importância da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que você espera e a convicção, a certeza daquilo que você não vê. Aí agora diz assim, ó, porque por meio dela os antigos alcançaram testemunho. Muitas vezes o nosso testemunho é estéril e nós não alcançamos a glória de Deus, que o pastor definiu aqui na igreja, a manifestação visível da onipotência, da onipresença de Deus na nossa vida, nós não alcançamos a manifestação de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa economia por causa disso. Porque para que Deus possa me dar um testemunho, o que é um testemunho? É um fato ocorrido. Para que Deus possa me dar um testemunho, eu preciso saber qual é a via que Ele me respalda. E a via que Deus te respalda é a fé. Porque é por isso que diz assim, porque por meio dela, eles alcançaram testemunho. Você não vai alcançar testemunho na sua vida, eu não vou alcançar testemunho nenhum na minha vida, se eu não entro por aquilo que Deus mais valoriza, se eu não entro pela fé. Se eu não entro em fé pedindo, Deus, eu quero uma vida melhor para mim, se eu não entro em fé em Deus, que Ele vai me abençoar, Ele não pode trazer testemunho na minha vida. O que significa isso? É um fato ocorrido. Ele não pode, por exemplo, pegar a minha vida agora, Ele não pode melhorar ela para existir um testemunho. Porque para existir um testemunho tem que ter um antes e um depois. Não vai existir um antes e um depois na sua vida se você não entende fé. Se você não entender fé, na sua vida não vai haver um antes e um depois. Então eu preciso entender fé para que na minha vida exista um testemunho. Porque pela fé os antigos alcançaram um testemunho. Então, nos próximos anos, Deus me falou, o ano de 2018, esse ano, dentro disso, eu vou me atrever a falar dos 10 próximos anos. Esse ano é o ano mais importante da sua vida e da minha vida. O ano 2018 é o ano mais importante dos próximos 10 anos que vai acontecer na sua vida. Porque é um ano profético, é um ano de recomeço. E quando há um recomeço, existe uma totalidade de dispensação da graça e do favor de Deus sobre nós. Então, a sua vida hoje, o seu nível de absorver a palavra de Deus e de entender e guardar ela no teu coração, daqui 5 anos, 3 anos, 7 anos, 10 anos, vai gerar em você um testemunho visível diante de todos os que te rodeiam. Mas se você não entender isso agora, daqui 10 anos a sua vida não vai ter testemunho. Amém, queridos? Então, olha só que interessante, disse assim, porque, versículo 2, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Por quem, querido? Pela fé.
Então, observe, a fé é o mais precioso que Deus tem. Por isso que a fé é a mesma representação de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim: o amor, a fé e a esperança permanecerão para sempre. A fé é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Por isso que a fé é o algo mais importante de Deus. Porque fé não é um sentimento, fé é uma pessoa. Jesus Cristo, Ele é a fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Criador, Ele é a fé. Então a Bíblia diz que vão permanecer 3 eternamente: o amor, a fé e a esperança. O amor é Deus, Deus é amor. A fé é Cristo e a esperança é o Espírito Santo. Ele que me enche de convicção que a minha fé é verdadeira. Então veja bem, agora mesmo é um tempo, querido, de um ano que nós necessitamos entender isso. Você não vai alcançar nada se você não valoriza a fé. Então fé é mais do que um sentimento. Fé é uma pessoa, é um estilo de vida. Quando alguém diz para você, você é um homem de fé, ela está dizendo para você, você tem um estilo de vida. E o seu estilo de vida é Jesus Cristo. Amém, querido? Então, nós necessitamos elevar o nível de valor a essa palavra fé. Amém? Porque por muito tempo a igreja religiosa, ela atribuiu a fé nisso. A fé é uma estrutura... Isso, a igreja religiosa, ela valorizou isso. A fé é uma maneira que Deus utilizou de colocar no homem um sentimento. Daquele homem que é pobre, ele possa virar rico. Ou aquele enfermo, ele possa alcançar a saúde, a cura. Ou aquele que é escasso de provisão, possa alcançar a provisão do Jeová Jireh. Por anos, a igreja religiosa ensinou isso. Mas não é isso que a palavra ensina. Porque a palavra de Deus não ensina isso. A palavra ensina que a fé, ela me faz viver aquilo que ainda não existe. Se eu desejo, por exemplo, um carro e não tenho um carro, esse carro já existe. Eu não preciso da fé. A fé é para mim viver na terra uma semelhança daquilo que é no céu. Então, se eu tenho fé, o diabo não pode colocar enfermidade em mim. Eu tenho que saber disso, que se ele vai achar em mim uma fé, a Bíblia diz que ele foge daqueles que sujeitam-se a Deus. Então ele diz assim, eu vou colocar uma enfermidade nesse cara. Só que ele sabe que eu vivo em fé e você vive em fé, ele vai correr, sabe por quê? Porque com enfermidade ou sem enfermidade não vai mudar a minha maneira de viver. Porque eu não vivo essa vida, eu vivo outra vida. Então, quem caminha em fé, querido, é diferente. Por isso a Bíblia diz, quem vive em fé agrada a Deus, porque não é abalado por nada. Se você tem dinheiro, glória a Deus. Se você não tem, glória a Deus. Se você tem saúde, glória a Deus. Se você não tem saúde, glória a Deus. Porque você não vive pelaquilo que você vê. Você vive pelaquilo que você não vê, mas você sabe que é real. Existe uma vida paralela a essa. Então, quando você tem essa convicção de fé, nessa vida, Deus justifica a sua fé. Deus diz assim, ele está vivendo uma vida ruim, mas como se fosse aqui no céu. Por causa disso, eu me agrado e eu justifico a fé que ele tem. Então ele tem direito de viver uma vida melhor nessa terra. Amém? Agora, olha só que interessante aqui. Olha só que interessante, versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que não se vê. A fé também é um entendimento que Deus nos dá. Pela fé eu alcanço testemunho, pela fé você alcança testemunho. Irmão, qual é o testemunho que você vai alcançar nos próximos anos? Pensa aí, querido. Não, que testemunho? Não é bom você escutar com uma pessoa, e a pessoa, irmão, é bom demais, você chega num lugar, a pessoa fala, olha, eu chego aqui na Espanha arrebentado. Até a mala eu devia, eu comprei 10 vezes no cartão, lá onde eu estava, onde eu saí. Aí hoje eu tenho casa, hoje eu tenho carro, hoje eu tenho passaporte vermelho. Isso é testemunho. É você falar como você era antes e como você está agora. Aí Deus está falando, olha, se você entender fé, nos próximos anos você vai seguir contando o testemunho, não vai parar.
Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Não, querido, vai mais além disso. É você ter um testemunho para contar. Pela fé, eles alcançaram testemunho. Agora, pela fé, se entende que o que se vê foi criado daquilo que não se vê pela palavra. Então você quer uma casa, eu vou colocar assim na prática, você quer uma casa, você não tem. Só que você entende pela fé que Deus pode te dar. Então pela fé você entende que aquilo que você ainda não tem, a casa, coloca atenção, aquilo que você ainda não tem, a sua casa, pela fé você entende que o que você não tem, mas você vê dentro de você, você entende pela fé que aquilo que você vê com os olhos espirituais, mas você não vê com os olhos físicos, porque não está feita ainda, não está construída. Então pela fé você entende que através da palavra, a palavra pode dar vida ao que você está esperando. Porque pela fé se entende que o que se vê foi criado pela palavra daquilo que não se veia. E por isso que existe um poder na palavra. Se você crê na palavra, a palavra te respalda. Se você crê na palavra de Deus, ela te respalda. Porque esse é o problema. Que nós, às vezes, cremos que Deus pode fazer, só que Ele só pode fazer algo daquilo que depois, quando eu entendo, a fé te dá entendimento. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Porque existem dois mundos, o mundo que você vê e o mundo que você não vê. Existe o mundo visível e o mundo invisível. Por isso que às vezes você diz, oi, senti um arrepio aqui, parece que o diabo passou aqui. Realmente, é que está paralelo a esse mundo físico, natural, existe um outro mundo. De igual maneira você sente a Deus. Então, veja bem, os mundos foram criados pela palavra, mas se entende pela fé. Então eu entendo pela fé e eu começo a criar com a palavra. Porque Deus me deu a palavra para mim. Para eu poder criar. Por isso que a Bíblia pede para você confessar a palavra todo tempo. Como que você confessa a palavra? Você confessa a palavra declarando, escrito está. Eu creio que isso é um fato, eu creio que isso é uma verdade, eu creio que isso é real. Amém, queridos? Amém? Estão entendendo aqui? Amém? Então, olha só. Glórias ao teu nome, Jesus. Então, o justo, ele vive pela fé. Se ele retroceder, o Senhor não se agrada dele. Então, se você decidiu crer em qualquer coisa, você não pode retroceder. Entenda isso, querido. Você vai tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão em fé. Deus, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Pedi-vos e se os dará. Quando você toca na fé, você pede algo, você toca na fé. Saiba que isso é algo mais precioso que Deus tem. E Ele é zeloso da fé. Quando você toca na fé, Deus não quer que você solta mais ela. Porque Ele só pode se manifestar quando existe alguém agarrado à fé. Se você solta a fé, Ele não pode demonstrar às pessoas que te rodeiam que Ele existe. Então Ele precisa que você esteja firme nela, para que no tempo dele Ele se possa manifestar. Mas retorne um pouquinho aqui, filha, só um pouquinho mais. Mais baixinho, bem baixinho. Estão escutando, querido? Estão entendendo? Então olha só. Eu entendo que pela fé eu alcanço... Está perfeito, obrigado, filho. Pela fé eu alcanço o testemunho, pela fé eu agrado a Deus, pela fé eu entendo que o que se vê foi feito daquilo que não se via. Quando uma pessoa vai fazer a sua casa, ele chega, veja bem, ele chega com a planta e entrega para o pedreiro ou para o arquiteto e fala, eu quero a minha casa assim. Aí o pedreiro vai fazer aquela casa, vai colocar os fundamentos, os tijolos, vai subir a casa. Só que é o seguinte, aquela casa já existe dentro daquela pessoa. A pessoa que quer a casa, a dona da casa, o dono da casa, ele já tem dentro dela como que é o quarto, como que é o banheiro, como que é o corredor, como que é a piscina, como que é isso. Por quê? Isso é fé. Está dentro da pessoa, agora ela tirou de dentro dela e colocou em um papel. É assim que Deus quer que nós vivemos. Que nós venhamos a desejar algo de uma tal maneira que Ele venha construir. Amém? Quando você pensa dessa maneira, então o Senhor vai começar a trazer o quê? Testemunho na sua vida.
Amém? Agora, retroceder não tem nada a ver com, eu deixei de ir para o culto, não vou mais. Não, também tem uma parte. Mas quando a Bíblia está falando aqui, ó, Deus não se alegra com aqueles que retrocedem, Deus está falando assim, a minha alma não tem prazer com aqueles que retrocedem. Deus está dizendo assim, quando você toca naquilo que é mais precioso e você solta, deixa de dar valor, Deus se entristece. Porque por mais que depois você queira outra vez aquilo, ele já não pode mais, porque houve um menosprezo naquilo que ele mais ama. Por isso que a fé, ela é violenta. A fé, ela é algo que realmente agrada a Deus. Amém? Vai comigo em Romanos aí, querido. Romanos. Não, melhor. Atos 14. Atos capítulo 14. A Bíblia diz algo interessante. Em Romanos a Bíblia diz que... Em Romanos a palavra do Senhor diz que a fé ela vem por onde? A fé ela vem, ela entra pelo que você ouve. Mas ela entra, ela tem que sair. A fé ela entra pelo meu ouvido. Por isso que é bom você escutar a palavra de Deus todo dia. Escuta todo dia, irmão. Então a fé vem pelo que eu ouço, pelo que eu estou ouvindo. Só que daí ela entra e ela me dá o quê? Entendimento. O pastor está ensinando e você tem entendimento. A sua vida já não é mais a mesma. Aí por quê? Você tem agora um entendimento. Porque a fé agora está entrando aí dentro de você, ó. Amém? A fé está entrando aí dentro de você. Então ela entra. Quando ela entra, ela te dá o quê? Entendimento. Só que você não pode ir, irmão, morrer e ir para um cemitério com esse entendimento aí dentro. Você tem que soltar ele agora. Ela entra pelo ouvido. A fé entra. A fé vem pelo ouvir, me dá um entendimento, agora eu crio com a palavra. A fé vem pelo que você ouve, te dá um entendimento, agora ela tem que sair para produzir vida. O problema é que às vezes nós ouvimos, entendemos e cremos, mas nós não profetizamos. Então você está quase explodindo de tanta matéria-prima boa dentro de você e você não solta ela. Tem crente que está inchado, irmão, de tanta promessa e de tanto entendimento que Deus deu, mas não tem coragem de profetizar sobre a sua própria vida. Não tem coragem de liberar uma palavra, de soltar. Porque você ouviu, entendeu, creu, mas agora você precisa de soltar essa palavra para ela dar vida. Porque foi pela palavra que os mundos foram criados. Então você entende que Deus pode fazer na sua vida algo, você crê. Só que você não envia a ordem. Aí o Espírito Santo fica parado assim, ó. Não é isso que a Bíblia diz? Que Deus ele criou os céus e a terra? Aí a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, desordenada. E a Bíblia diz que o Espírito pairava, se movia sobre a face dos abismos, sobre as águas. Não é isso? A Bíblia diz, Gênesis 1. Só que veja bem, querido, existia uma desordem, como isso aqui, existia uma desordem. E o Espírito Santo se movia sobre o desordem. Às vezes o Espírito Santo está se movendo sobre nós, na nossa vida desordenada. E ele está aqui, ó. A nossa vida está uma bagunça, e ele está aqui. Aí a Bíblia diz assim, que o Espírito se movia sobre a bagunça, sobre o desordem, sobre o caos. Aí assim, e disse Deus, seja luz, foi a luz. E disse Deus tal coisa, tal coisa. E disse Deus tal coisa. Quando Deus falava, o Espírito obrava. Deus falava, o Espírito obrava. Deus falava e o Espírito obrava. Então o Espírito está sobre nós e nós entendemos que Deus pode fazer, porque temos fé. Mas se nós não soltamos a palavra sobre a nossa economia, o Espírito Santo não vai lá colocar ordem na nossa economia não, querido. Se nós não falarmos do nosso matrimônio, da nossa vida, dos nossos filhos, se nós não falar, ele vai se mover, ele vai pairar sobre a nossa vida, cheia de desordem. Porque você precisa de enviar ele. Porque você crê que ele pode dar luz aonde tem trevas. Colocar ordem aonde está fora de ordem. Só que para ele fazer isso, alguém tem que dizer alguma coisa. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Então eu entendo, eu entendo e eu solto a palavra para que ele possa colocar ordem. Porque a fé que eu entendo, sem expressão verbal, ela é uma fé
morta. Porque a fé sem obra é morta. Então eu creio que Deus pode, por exemplo, fazer algo na minha vida. Eu creio. Só que esse algo que Ele vai fazer, só Ele pode fazer, eu não posso fazer. Então eu tenho fé. Agora, como eu vou colocar obra naquilo que só Ele pode fazer? Tem maneira? Só uma maneira existe. Falar. Eu não posso fazer coisas na minha vida que só Deus pode fazer, mas uma coisa eu posso fazer. Eu posso falar ao Espírito Santo, que Ele obra na minha vida. Deus pega o profeta Ezequiel 37, Ele pega o profeta Ezequiel e coloca no meio do vale. Aí ele fala assim, o Senhor me fez passear sobre o vale, e eu vi que os vales estavam secos de grande maneira. E o Senhor me perguntou, Ezequiel, podem viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabe. Então o Senhor me disse, então profetiza aos ossos. Diga aos ossos, ossos secos, escutem a palavra de Jeová. Isso é fé. Deus colocou ele no meio do lugar, e ele viu que estava bagunçado, só Deus podia dar jeito. Deus falou, eu posso fazer isso? Ezequiel falou, Senhor, o Senhor pode, o Senhor sabe. Ele falou, então Ezequiel, então, já que você agora entendeu e você tem fé, solta a fé, meu filho. Então você vai fazer o seguinte, ossos secos, escute a palavra de Jeová. Aí ele fala assim, ó, a Bíblia diz que cada osso se juntou ao seu osso, porque foi enviado o quê? Obra, falou. Ele não foi lá e não pegou os ossos e saiu juntando os ossos não, querido. Ele não foi juntando os ossos. Sabe o que ele fez? Ele falou. Ele creu, entendeu, colocou por obra. Aí sabe o que os ossos fez? Cada osso se juntou ao seu osso. Aí sabe o que Deus fez? Falou, agora Ezequiel, profetiza ao Espírito. Espírito, vem dos quatro ventos e sopra sobre esses ossos e traz vida para eles. São níveis de fé. Então eu tenho que falar, Espírito Santo, toca o meu filho que está perdido na droga. O Espírito Santo faz isso no meu filho. Só que tem momento que eu tenho que profetizar diretamente para o meu filho. No nome de Jesus vai acontecer isso na sua vida. Você, irmão, cobre a pessoa com sentença de fé. Aí Deus vai trazer o quê? Testemunho. Deus ele vai trazer testemunho. Amém? Ele vai trazer testemunho porque Ele é fiel. Estão aí? Estão pegando, irmãos? Então, Atos 14. Agora o pastor vai falar uma coisa aqui que eu tenho um problema nessa igreja, eu quero resolver com vocês. Eu preciso, irmão, de resolver isso com vocês, sabe por quê? Porque, irmãos, eu sou meio ganancioso, viu? Eu tenho um problema aí. Eu não gosto de perder pro diabo, não. Eu não gosto de perder pro diabo. Então veja bem. Nós estamos entrando em um novo tempo, onde existem novas demandas, existem novas ofertas. Amém? Agora você tem que decidir como você vai representar Deus, com um testemunho que honra ou desonra. Eu quero representar Deus com um testemunho que honra Deus. Amém? É assim, irmão, que eu trabalho, eu gosto dessas coisas. Eu estou todo dia, Deus, eu não consigo entender que uma discoteca do mundo tem um som melhor do que dessa igreja. Ou que uma discoteca do mundo tem uma pantalha de 8. Então eu sou uma pessoa assim, em outras palavras, que eu entro com Deus. Só que assim, eu não consigo fazer nada só, eu preciso de vocês. Agora, o que é que o pastor quer de vocês? Que vocês sejam pessoas inteligentes. O pastor não pede nada mais para vocês. Eu quero só que nesse novo tempo que nós estamos entrando, vocês sejam pessoas só inteligentes, só isso. O demais Deus vai fazer. Amém? Então, abre Atos capítulo 14. Olha só, vamos ler o versículo 7 adiante. Amém? Olha só a inteligência que nós vamos precisar de ter aqui, amém? Atos 14, capítulo 14, versículo 7 adiante, diz assim: e ali pregavam o evangelho. Estava assentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento,
o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou, andou, e as multidões, vendo o que Paulo levantaram a voz, dizendo, em línguas licaônicas: fizeram deuses semelhantes aos dos homens, e descenderam até nós. Preste atenção, igreja, preste atenção. Versículo 12. Chamaram Júpiter a Barnabé, e a Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queriam com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando, dizendo: varões, por que fazeis estas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. O qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Versículo 17. Contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto com dificuldades, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apredejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram-se para Lícia, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Observe. O pastor está colocando fundamento, amém? É que vocês entendam isso. Não adianta nada eu gritar muito aqui, bailar muito aqui, se você não entende. Se você não entende, nós vamos ter problema. Então nós temos que trabalhar em uma equipe aqui, amém? Uma equipe, irmão. Nós vamos congregar em equipe. Então olha só. Paulo, ele foi comissionado por Deus para quê? Para pregar o evangelho. Amém? Eu sou comissionado por Deus para pregar o evangelho. Você sabia disso? E você está aqui para ouvir o evangelho. Não é isso? Então vamos trabalhar em equipe. Então veja bem. Paulo, ele foi comissionado para pregar o evangelho. Ele estava pregando o quê? O evangelho. Ele chega em um lugar pregando o evangelho, e havia aí um homem que ele nasceu paralítico, com os pés coxos, a Bíblia fala, ele não andava. A Bíblia diz assim, olha só, no versículo 9, entrou, ouviu a falar Paulo, que fixando nele, versículo 8, estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Então aqui, veja bem, o evangelho, ele transforma a nossa vida. O evangelho transforma a nossa vida. Sabia? Então ele ouviu o evangelho de Jesus Cristo. Aí veja bem, aí a Bíblia fala assim no versículo 9, ele diz assim: este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado. Então Paulo diz assim, em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Olha só. É aqui que eu quero que você me ajude. Para a gente ganhar o partido, amém? Paulo, ele era comissionado a pregar o evangelho. Eu sou comissionado a pregar o evangelho. Veja bem, Paulo, ele vai numa cidade e aí ele vê um homem que ele nasceu coxo. Ele estava com os pés atrofiados. Paulo prega o evangelho.
Depois que Paulo prega o evangelho, Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé para ser curado. Eu vou me preparar todos os finais de semana, todas as vezes que eu saio, eu subo aqui para pregar. Eu vou me preparar. Porque eu recebi um encargo para pregar o evangelho. Só que eu preciso que você também se prepare para se levantar do lugar que você está amarrado. Eu vou ter fé para aquilo que eu prego para você vai fazer mudança na sua vida, e você tem que ter fé que aquilo que eu estou pregando vai mudar a sua vida. Senão nós não vamos para lugar nenhum. Então Paulo, ele foi pregar em um lugar, pregou o evangelho. Depois que ele pregou o evangelho, ele falou: agora eu vou ministrar. Por isso que o pastor prega primeiro, coloca o fundamento, depois do fundamento eu profetizo. Só que eu vou abrir meu coração para vocês. Tem dias aqui que eu não encontro fé nessa casa. Tem dias que eu olho para pessoas aqui e eu não acho fé nelas. Tem dias que eu prego, eu gasto tempo, irmão, na semana, vendo o que Deus vai fazer. Vendo o que Deus vai fazer. Aí depois que eu prego, eu falo: agora eu vou soltar. Quando eu solto na profecia, a maioria das profecias volta. Sabe por quê? Porque ela não achou lugar para descansar e produzir milagre. Então nós vamos trabalhar em equipe. Todas as vezes que você vir no culto, aqui ou em qualquer igreja, você vai para ser alguém que a palavra vai achar fé. Porque a Bíblia diz que depois que ele pregou, Paulo, diz assim, olhando para ele, Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Aí Paulo diz assim: homem, levanta direito das suas pernas e anda. E a Bíblia diz assim que ele se levantou. Por que ele se levantou? Porque houve um evangelho pregado. Houve um evangelho pregado, houve uma fé para receber e houve uma autoridade autorizada para enviar a sentença. Então, se a gente caminhar assim, vai ter resultado. A gente vai caminhar assim, vai ter resultado. Não vai, igreja? Vai ou não? Aqui tem pessoas na igreja que eu profetizei casa, eu profetizei carro, eu profetizei tanta coisa e já recebeu. Essa manhã, uma irmã me procurou aqui, não vou dar o nome. Uma irmã que eu entrando na igreja: pastor, eu quero contar um testemunho. O senhor profetizou das mulheres que estavam sendo limpas do útero, eu perdi todos os meus miomas que eu tinha. O médico falou que eu estou curado. Aleluia. Eu liberei a palavra e a pessoa foi curada. Aleluia. Então nós temos que aprender esse princípio, querido, de trabalhar em equipe, amém? Trabalhar em equipe, porque senão Deus não pode dar testemunho. Ele libera a palavra para gerar fé em você. Quando gera fé em você, ele vê que você tem fé e libera a sentença. Amém? Às vezes nós não vivemos coisas, sabe por quê? Porque o que foi liberado não pode produzir nada, sabe por quê? Porque realmente não tem fé em nós. E se não tem fé em nós, Deus não pode fazer nada aqui. É fé que vai e é fé que vem, é assim. Deus, ele se conecta por meio da fé. Por isso que ele quer que você vá na igreja. Porque na igreja é um lugar onde você tem poder de apresentar a sua fé e de você receber sentença. Os reis, antigamente, quando eles estavam em guerra, rei Josafá, rei Uzias, Ezequias, quando eles estavam em conflito, sabe o que eles faziam? Ele ia altar a igreja. Aí os profetas profetizavam sobre eles e vinha a vitória. Eles vinham demonstrar fé, dizendo assim: Deus, está aqui, ó, os reis. Ezequias, está aqui o decreto que eles querem me matar, mas o Senhor é um Deus vivo. O profeta que estava em serviço escutava e falava assim: ó, vai porque Deus é contigo, não vai acontecer nada. Eles iam e não acontecia nada. A mulher Ana, toda a vida ela ia orar, orava e não passava nada. Mas um dia o sacerdote ele olhou para ela e falou: mulher, vem para cá. O que está passando com você? Que eu só vejo você chorando aqui nessa casa. Não, para de chorar, vai embora para sua casa que vai ser conforme você está dizendo aqui. A Bíblia diz assim que ela se alegrou e concebeu a palavra. E deu luz a Samuel. Amém, querido? Porque existe um nível que você vem colocando demanda e existe um nível que você solta a resposta. Por isso que os dois têm que trabalhar. O pastor tem que trabalhar bem e você tem que trabalhar bem. Porque se eu faço a minha parte e você não faz a sua, irmão, nós só vai gastar tempo. E eu não quero isso não, sabia? Então eu quero que Deus te prospere e te enriqueça. Quando eu falar assim: irmão, eu preciso de uma tela aqui, ó, que vai daqui até ali, ela custa tanto. Façam fila de gente para falar: não, pastor, eu vou comprar. Só que para isso acontecer, eu preciso que você entenda a fé para alcançar aquilo que Deus te chamou para você alcançar. Porque talvez Deus não te chamou para pregar, mas Deus te chamou para testemunhar que Ele é grande na sua vida. Talvez Deus não te chamou para você pegar a Bíblia e fazer o que o pastor está fazendo aqui. Mas Ele te chamou para falar assim: olha, quando eu cheguei aqui eu não tinha nada, olha o que eu tenho.
Eu não tinha nada, nada, nada. Olha o que eu tenho. Hoje eu sou coluna na casa do meu Deus. Quando fala em fazer qualquer coisa, eu sou a coluna na casa do meu Senhor. Porque hoje eu tenho para fazer, porque Ele me deu para me fazer. Essa é a vontade de Deus. Aí a igreja cresce. A cidade muda, transforma, porque vê que tem uma igreja relevante na cidade. Agora veja bem. Agora existe um princípio também, querido, que eu tenho que me guardar. Porque depois que Paulo fez o milagre, eles queriam adorar Paulo, tiveram ele como um Júpiter, como um Deus. Por isso que nós, os pastores daqui da casa, os líderes, os ministros, precisam se guardar. Quando alguém quer nos idolatrar, nós temos que saber dizer, opa, rasgar nossas vestes, como fez Paulo e Barnabé. Rasgaram as suas vestes, porque vocês nos têm como Deus, nós não somos Deus, quem fez tudo foi Deus. Aleluia. Então tem que ser consciência, de entrega, honra e glória ao Senhor. Nós não somos nada, só o instrumento usado na mão do Senhor. Amém? Agora, olha só que Paulo fala interessante. Ele diz assim, ó. Versículo 17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuva e tempos frutíferos, enchendo de mantenimento e de alegria o vosso coração. Agora Paulo está falando para umas pessoas que não criam no Deus vivo. Só que essas pessoas já desfrutavam do testemunho de Deus. Essas pessoas que Paulo estava falando aqui, elas não criam no Deus do Paulo. Só que elas já desfrutavam do testemunho do Deus de Paulo. Por isso Paulo fala assim, ó, desde os tempos antigos ele tem dado testemunho dele mesmo, beneficiando vocês desde o céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos e enchendo de mantenimento e alegria o vosso coração. Versículo 17. Agora Paulo está dizendo, agora vocês têm que voltar para o Senhor, para que Ele possa intensificar ainda mais o testemunho dele. Porque Deus, irmão, tem um desejo de dar testemunho dele. Ele tem um desejo de dar um testemunho dele, só que Ele precisa de quem? Ele precisa de nós. Ele precisa de nós, Ele precisa que nós queiramos isso. Amém? Deus, eu quero ser usado, eu quero, Senhor, ter testemunho. Porque se uma geração pecaminosa, cheia de pecado, o Senhor trouxe testemunho da sua grandeza, muito mais o Senhor fará comigo que te amo. Muito mais o Senhor vai fazer no meu negócio, na minha empresa, no meu trabalho, porque eu te amo, Deus. Se o Senhor fez uma geração, abrindo o céu sobre eles, fazendo eles serem frutíferos, alegrando o coração dele, uma geração pagana, como o Senhor não vai fazer comigo? Fé. Quando Deus vê você pensando no seu coração assim, Ele vai falar, rapaz, não é verdade mesmo? Eu vou te abençoar agora. Se eu estou abençoando o ímpio, rapaz, eu faço o sol nascer sobre o ímpio, eu não vou fazer brilhar sobre você agora, eu vou te torrar, vou te queimar de bênção agora. Porque a Bíblia diz que o sol nasce sobre o ímpio e sobre o justo. Só que a diferença é essa, você pode pedir um calorzinho mais para você. Fala, oh Deus, eu quero um calorzinho mais para mim. É desse jeito. Agora, irmãos, tem um negócio perigoso aqui também. Vai, versículo 19 aí. Negócio perigoso aqui, a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, irmão. Versículo 19. Atos 14, versículo 19. Atos dos Apóstolos 14, versículo 19. Olha só o que diz aí. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. 19. Sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão. Irmãos, tudo que Deus faz, no meio daquilo que Deus está fazendo, sempre vai se levantar um Lúcifer para contratar pessoas. Então o pedido do pastor é que você não seja Lúcifer e nem seja contratado, nesse novo tempo profético que nós estamos vivendo. No tempo da dispensação dos favores e da manifestação da graça de Deus, no tempo do mover que Deus começa a trazer resposta àquilo que Ele está trazendo e edificando na sua palavra, no tempo agora, 2018 para frente, vai haver um intensificar de bênção na casa. Só que também vai haver também alguns religiosos, judeus,
E eu estou preparadão para eles. Agora a pergunta é, você está preparado para não se tornar um judeu e não se tornar uma multidão influenciada pelos judeus religiosos? Porque a Bíblia diz que depois que eles viram o que Paulo fez, a Bíblia fala que sim, que os judeus, eles convenceram uma parte da multidão para matar Paulo. Eles deram tanta pedrada em Paulo que tiveram Paulo como morto. Só porque Paulo curou o enfermo. Amém? Então veja bem, no meio do movimento de Deus, sempre vai se levantar Lúcifer e contratados. Quando Deus estava fazendo todas as coisas, criando todas as coisas, a Bíblia diz, olha só, quero que você entenda isso. Jó capítulo 38, se não me falha a memória, versículo 9 ou 7, está na Bíblia. Vamos abrir, vamos ver se eu acho. O Senhor me coloca umas coisas, Deus, que eu não entendo isso. Mas é fé, né? A gente tem que falar. Jó 38. Ai, Senhor. Ó, vai assim, ó, versículos 6 e 7. Jó 38, versículos 6 e 7. Pode colocar em espanhol aqui se quiser, Denis. Se quiser colocar a Bíblia em espanhol, pode colocar, não tem problema não. Jó 38, versículos 6 e 7. Estou terminando, igreja. Vocês estão aprendendo? Sim. Olha só. Jó 38, versículos 6 e 7. Sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina. Versículo 7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Amém? Aqui Deus está falando com Jó. Ele está falando assim, ô Jó, onde você estava? Depois você leu o 38 em casa, irmão, ele é legal. Ele fala assim, ô Jó, onde você estava quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo, quando eu comecei a criar o mundo? Aí Deus está falando com Jó. Jó começou a ficar meio bravo, né? Deus falou assim, ó, onde você estava quando eu fiz isso, quando eu criei isso, quando eu criei o firmamento, quando eu criei tudo? Depois você lê. Aí quando chega no versículo 6 e 7, Deus dá uma definição. Quando Deus estava criando o mundo, porque ele está falando aqui da criação do mundo para Jó, no versículo 6 e 7 ele está falando assim, ó, que tinha as estrelas, que elas se alegravam, e as estrelas cantavam, e se rejubilavam, se alegravam. Enquanto Deus criava o mundo, as estrelas cantavam. Aí diz assim, e essas estrelas são os filhos de Deus. Amém? Por isso quando Deus começa a falar com Jó capítulo 1, ele diz assim, ó, estando Deus no alto, veio então os filhos de Deus diante dele, Satanás. Aqui a Bíblia está falando dos anjos de Deus. Esses filhos aqui, as estrelas aqui, são os anjos, porque estrela não tem boca. É as estrelas, é os anjos de Deus. Aí Deus está falando assim, olha, quando eu criava tudo, as estrelas me adoravam. As estrelas cantavam enquanto eu criava tudo. Aí Isaías capítulo 14, você vai entender algo. E Ezequiel 28, vai entender que Satanás, Deus falando bem assim, Isaías 14. Que o diabo, ele desejou, você entendeu? Ele desejou estar por em cima de Deus. Ele desejou subir ao lugar mais alto. A Bíblia diz assim que ele desejou subir sobre as estrelas de Deus. Porque se entende que eram anjos serafins. Eram anjos que adoravam o Senhor. Estava sobre ele. Por isso que Isaías 6, a Bíblia fala que no alto tinha anjos que cobriam o Senhor, por cima e por debaixo. Porque a única coisa que Deus vai permitir cobrir ele são níveis de adoração. Que circula o Senhor por inteiro. Ele não vai deixar nada mais por cima dele. Porque a adoração foi criada para o Senhor. Porque no meio da adoração o Senhor trabalha. Então quando Deus ele fazia o mundo, ele estava o quê? Os anjos estavam adorando. Os anjos adoravam e Deus fazia o mundo. Só que Satanás, quando às vezes a gente fala que Satanás é o líder da adoração, não é isso. Satanás ele tinha um encargo na terra. Um encargo na terra de quê? Por isso que a Bíblia fala que o corpo dele, Ezequiel 28 fala isso, que o corpo dele havia instrumentos. Quando Deus construía na terra, os anjos se conectavam com ele e produziam sons, instrumentos musicais.
Depois você lê Ezequiel 28, é interessante. Aí a Bíblia fala assim, ó, você foste perfeito. Você foi o mais grande, Ezequiel 28. Deus começa a trazer definição para Satanás. Mas te corrompiste. Então ele diz assim, ó, subirei eu ao céu. Ele não estava no céu, ele estava na terra. Subirei eu ao céu e estabelecerei o meu trono. Porque Deus colocou o diabo, enquanto Deus foi fazer a terra, irmão, isso é profundo. Quando Deus foi fazer a terra, Deus colocou o diabo na terra. Aí ele era uma parte ele é uma parte que entonava a adoração. Quando Deus trabalhava, tinha adoração. Só que ele viu que Deus era tão perfeito que ele queria subir. Ele estava em um lugar e queria subir. Irmão, se eu quiser subir em alguma coisa, eu tenho que ficar no baixo. Amém? Por exemplo, a gente fala assim, o diabo morava no céu. Não, ele foi criado com um propósito. Deus já tinha todas as coisas predestinadas. O diabo morava no céu. A Bíblia fala que ele caiu do céu com a terça parte do anjo. Só que ele estava literalmente na terra com o trabalho de colocar as coisas em ordem. De ajudar, enquanto Deus processava a criação do mundo, ele cooperava com aquilo que ele foi desenhado. Ele era o anjo da adoração. Miguel, o anjo da intercessão. Gabriel, o anjo da proclamação. E ele era o anjo da adoração. Só que daí acontece, ele se encheu de orgulho. O que aconteceu? Ele encheu de orgulho de tal maneira que Deus teve que remover ele de lá. Agora, voltando aqui para a nossa palavra, é isso aqui que a gente tem que aprender. Quando Deus começa a criar algo, dar vida a algo, sempre Lúcifer vai se levantar. E ele sempre vai pegar alguém. Hoje a sua preocupação é de não se tornar um Lúcifer e nem contratar ninguém. Porque senão Deus te arrebenta. Senão Deus te arrebenta. Então esses homens, quando eles viram que Paulo estava fazendo um milagre diferenciado, e Paulo já estava quebrando o nome dos deuses, que eles ofereciam sacrifício, o sacerdote oferecia sacrifício, e queriam oferecer sacrifício para Paulo, Paulo não aceitou o sacrifício. Então, porque Paulo não aceitou o sacrifício, Paulo ia quebrar com a moda, ia acabar aquela moda. Quando os judeus religiosos viram que ia acabar a moda, os judeus começaram a perseguir. Quando o pastor começou a falar que a Santa Ceia não era só para quem era batizado, alguns judeus se levantou contra ele, aqui na igreja. Quando eu começo a ensinar princípio de reino, algumas pessoas se levantam contra o pastor. Porque o pastor está destruindo uma coisa que literalmente diante de Deus é um paganismo, só que tem pessoas religiosas que não aceitam. Aí sabe o que faz? Começa a contratar pessoas. Começa a pegar a multidão e se levantar contra quem? Contra o que Deus está fazendo. Ó, o que o pastor está fazendo, isso aí não é de Deus, não. Não, o que o pastor está fazendo, isso aí não existe, não. Isso aí, ó. Desde a minha tataravó, lá de atrás, isso não era assim. Por quê? Porque não entende o tempo que Deus está fazendo. Porque agora é o evangelho do reino. E quando é o evangelho do reino, muda a configuração dele. Aí hoje o meu trabalho e o seu trabalho é não se converter judeus que querem fazer maldade com aqueles que estão fazendo o que é certo. Porque sempre que você toca em um homem que está fazendo algo estabelecido por Deus que é correto, você corre sérios problemas. Então, irmão, não toque naquilo que os homens de Deus estão fazendo. Se você não entende, descanse em Deus. Não queira pegar as pessoas e colocar em contra o ministro que está edificando algo, porque senão você está em sério problema. Amém? Amém? Então, se alegra aí, irmão. Não fica triste, não. Ai, Senhor. Glórias ao teu nome. Então, fica de pé aí. Quero terminar pontualmente. Fica de pé aí. Fala com Deus aí o que é que você está precisando. Profetiza, filho do homem.